Então, vamos lá continuar agora a questão do método bíblico de fazer comunicação. E se na primeira parte aqui dessa palestra eu falei bastante sobre público-alvo, nessa última parte eu quero falar com vocês sobre storytelling. E se você não sabe o que é storytelling, é a arte de contar histórias. Deus se comunica com os seres humanos utilizando diferentes tipos de discursos. E aí eu vou mostrar para você aqui. Esse livro aqui, ele é um guia básico para a interpretação da Bíblia. Foi escrito pelo Robert Stein, ele é um PhD em evangelhos e tal. E ele pegou a Bíblia e ele fez uma divisão da Bíblia, que não é a divisão comum que a gente está acostumado, né? Livros históricos, poéticos e tal. Não, ele dividiu a Bíblia em 3 formas. Em narrativas, que são aquelas que contam uma história, sei lá, está falando da história de José, de Abraão, está falando de Jesus, né? Os evangelhos ali, Jesus contando, vivendo os momentos com seus discípulos, etc. Então, 75% da Bíblia, esse levantamento que ele fez, é storytelling, é narrativa. Então, são os livros históricos do Antigo Testamento, os evangelhos, os atos, os próprios livros proféticos, porque se você for pegar, os livros proféticos, em vários momentos, é o profeta contando uma história. Ele está contando uma história, ele está falando de uma besta que está saindo de dentro da água, tem um anjo que está aparecendo em um determinado lugar, tem um animal monstruoso, tem um leopardo, enfim, é uma história que está sendo contada. É uma profecia, mas é uma história que você consegue visualizar o que está acontecendo ali. Então tem livros proféticos, profetas maiores e menores e o Apocalipse. E aí ele diz que 15% é poesia e sabedoria, daí isso vai dar Cantares, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, e 10% é argumentação. Então basicamente são as epístolas de Paulo, tá? Agora eu quero fazer uma análise interessante com vocês, e eu não sei quantas vezes vocês já tiveram a oportunidade de refletir sobre isso, mas eu confesso para vocês que o exercício que eu vou fazer com vocês agora, foi um exercício que eu fiz com a diretoria da Novo Tempo, há 18, 19, 20, 21, 22, 23, há 5 anos, então 5 anos atrás, eu refleti sobre algumas coisas com a diretoria da Novo Tempo, que eu quero refletir com vocês agora. Nós sabermos quem nós somos como adventistas, historicamente, ajuda a gente a compreender por que a gente atua da maneira que a gente atua e pensamos da maneira que nós pensamos. Às vezes tem coisas que a gente faz simplesmente porque faz parte da maneira de ser adventista, da maneira de se comunicar adventisticamente, vamos colocar assim. E eu vou pensar um pouquinho sobre isso com você. Eu vou voltar um pouco na história. No século XVI ali, né, vai de 1501 até 1600, a gente tem o período do início da Reforma Protestante, com Martinho Lutero e outros reformadores, John Hus, etc. E nesse momento da Reforma Protestante, naturalmente aconteceram alguns rompimentos. Por quê? O movimento protestante, ele queria romper com algumas práticas católicas. E nesse processo, tudo que tinha a ver com a adoração de santos também foi rompida. Por quê? Se o movimento protestante, ele queria romper com a idolatria que era considerado, né, adoração de imagens, etc., tudo que tinha a ver com a adoração de santos, também naturalmente houve um rompimento. E isso envolvia, por exemplo, passa para mim, por favor. Não sei, que ele pausou. Aí foi. Por exemplo, Bíblias da época medieval, se você for em museus ou procurar no Google, você vai ver que elas eram muito coloridas, elas tinham muitas imagens, elas tinham muitas ilustrações. Então, essa aqui, por exemplo, é uma Bíblia medieval, dá para perceber que tem mais ilustração do que texto aí, né? Então aqui tem
as situações aqui. Então você tem Jesus sendo crucificado, Jesus falando algumas coisas, e aí você tem o texto bíblico ao redor. Quando você vai numa igreja católica, por exemplo, você vai ver que os vitrais costumam contar histórias, não contam? Os vitrais de uma igreja católica costumam contar ali. Então você tem a Via Dolorosa, algumas situações dos evangelhos, as próprias estátuas, né, que a gente tem, elas contam algum tipo de história também, porque elas estão simbolizando personagens. Isso aqui é ali na Praça de São Pedro, no Vaticano. E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque no protestantismo, a razão do texto bíblico é tudo o que importa. Não à toa, as cartas, as epístolas de Paulo, são os textos mais utilizados pelos reformadores. A carta mais utilizada, por exemplo, por Martinho Lutero, qual é? Alguém tem ideia? Romanos. Porque fala da justificação pela fé, etc. Então, os textos de Paulo foram muito explorados pelos reformadores. Aí, você tem o desenvolvimento do protestantismo. Aí, no século XVII, protestantes europeus chegaram aos Estados Unidos. Não sei se você sabe, mas depois que teve a reforma protestante, teve um movimento de contra-reforma na Europa, e aí os protestantes começaram a ser perseguidos, etc. Inclusive, teve protestante, de alguma maneira, protestante perseguindo protestante, porque na Inglaterra, o movimento protestante criou a igreja anglicana, e a igreja anglicana começou a perseguir algumas pessoas também, que entre eles estavam aqueles que fugiram da Europa para ir para os Estados Unidos. E aí, essas pessoas levaram todo o pensamento protestante para os Estados Unidos, e depois, um pouco depois, no século XVIII, tem início o Iluminismo. Não sei se você se lembra da aula de história, mas no Iluminismo, o ceticismo se levantou contra o sobrenatural. Quem fala isso ainda, tudo isso eu estou tirando desse livro aqui, tá? Desse autor. Não levou muito tempo até que o ceticismo fosse aplicado à Bíblia. E ser cético é você ser desconfiado em relação àquilo que a Bíblia fala. E aí, no século XIX, você tem essa figura, que era William Miller, ou Guilherme Miller, que ele é o pregador, ele era batista, que dá início a um movimento que lá para frente vai se tornar o movimento adventista. Lembrando, o Guilherme Miller nunca foi adventista, ele era batista, morreu batista. Mas o William Miller e o movimento millerita recebeu toda a herança do pensamento racionalista protestante e iluminista. Quer ver? Vou mostrar para você. O George Knight é o maior historiador da atualidade, na minha opinião, da igreja adventista. Ele já escreveu vários livros, e esse aqui, da CPB, tem vários dele, inclusive. Esse aqui fala do movimento millerita e o fim do mundo. E olha o que o George Knight fala, baseado na história do Guilherme Miller. O Miller falava da sua experiência com a Bíblia como uma festa da razão. Por isso, o método evangelístico do Guilherme Miller buscava definitivamente alcançar a mente dos ouvintes ao invés de suas emoções. Lembra, o Guilherme Miller também era um produto do seu meio. Por quê? Ele era um norte-americano que tinha um protestante norte-americano que tinha sua mente moldada a partir do movimento protestante, que rompeu com muita coisa do catolicismo e também do iluminismo, porque ele estava ali naquela época. E aí, olha só que coisa curiosa, aí vocês vão entender onde eu quero chegar com a questão do storytelling, a contação de histórias. Nesse processo de ideias complexas, um sermão mais complexo, um sermão que coloca muitas palavras em hebraico, em grego, e tem uma construção muito lógica, etc., isso é visto como algo mais racional, e histórias são vistas como o oposto à racionalidade. No máximo, historinha é útil para quem?
para criança, para o momento infantil. Não quer dizer que a gente fala isso, tá? Mas está num inconsciente coletivo adventista naturalmente, por conta da nossa herança histórica. Então, vale a pena a partir disso a gente pensar uma coisa. Se esse pensamento de que narrativas e histórias são coisas úteis apenas para crianças, se isso fosse verdadeiro, a gente teria que dizer que Deus é superficial e pouco racional na maior parte da Bíblia, o que não é verdade. Porque 75% do conteúdo das Escrituras são basicamente o quê? Narrativa, história. Então, é muito natural que cristãos protestantes históricos, adventistas inclusos, tendem a dar menos importância às narrativas bíblicas e mais importância aos textos argumentativos das epístolas. E aí eu vou deixar para você ficar com isso na sua cabeça, mas começa a prestar atenção na maior parte dos sermões que você vê a partir de agora dentro de um templo adventista. É bem provável que muitos dos textos que você vai ver sendo usados em alguns sermões vão ser retirados das epístolas de Paulo. Presta atenção, é natural, a gente não faz esforço para isso, está no inconsciente coletivo adventista fazer algo assim, porque somos protestantes. No entanto, e aí eu vou para uma outra linha aqui, que é complementar, eu quero falar com vocês sobre venda de ideologia. Nos últimos anos tem se falado muito sobre isso, ideologia de um lado, ideologia do outro. Eu já dei um spoiler aqui da resposta, eu vou fazer uma pergunta. Qual é a maior emissora que vende ideologia hoje no Brasil? Puxa, vocês acertaram. Mas eu tenho certeza que vocês também acertariam, mesmo se eu não tivesse mostrado antes. É a maior emissora do Brasil, etc. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ideologias vendidas pela Globo. Sensualidade, traição, separação, homossexualidade, espiritismo, são algumas das ideologias. Mas deixa eu te perguntar, quantas palestras ou sermões você já viu na Globo promovendo essas ideologias? Alguém lá, uma espécie de pastor ou um coach, vai lá na frente num programa da Globo e fala: olha, traia a sua mulher, isso é bom. Ou, olha, você deveria se render à sensualidade das coisas para conquistar o que você quer. Quantas vezes você já viu isso acontecendo na Globo? Nenhuma. Zero. Agora, por que é que uma emissora como a Globo, apesar de ser a maior vendedora de ideologia do Brasil hoje, e obviamente você pode aplicar isso em outras emissoras, plataformas de streaming ao redor do mundo, eu estou pegando um exemplo só, por que eles não fazem isso? O motivo número 1 é porque eles não querem receber rejeição imediata por parte da audiência potencial. 87% dos brasileiros se consideram cristãos. Se a Globo automaticamente fosse fazer uma fala direta como essa que eu falei em relação a todas essas ideologias que ela vende, por exemplo, espiritismo, etc., na tela da Globo, haveria uma rejeição imediata muito forte. Porém, tem um outro motivo pelo qual eles não fazem isso. Então eles preferem fazer de uma maneira sutil, mas tem um outro motivo. E isso tem a ver com psicologia. Esse livro aqui, ele é muito legal. Chama Os Extraordinários Poderes dos 5 Sentidos. E aí o título é Veja o que eu estou te falando. O Lawrence Rosenblum, ele é um psicanalista norte-americano. E aí tem várias pesquisas nesse livro que mostram como algumas informações são analisadas pelo cérebro humano. E eu vou mostrar um pouquinho sobre isso para vocês agora. Mas são 5 sentidos humanos. Quais são? Vamos lá. Visão, audição, olfato, fato e paladar. Nesse livro, e baseado nessas pesquisas, o Lawrence Rosenblum falou que 83% das informações que o ser humano processa no seu cérebro e guarda, vem daquilo que a gente vê. 11% só daquilo que a gente ouve,
3,5% daquilo que a gente cheira, olfato, 1,5% do tato, tá ali fato, né? É tato, e 1% do paladar. E como é que eles fizeram a análise disso? Ele não tirou da cabeça dele e falou, ah, não, é isso. Eles fizeram alguns testes. E eles fizeram da seguinte maneira: eles apresentaram conteúdos de diferentes maneiras, de 3 maneiras diferentes para grupos de pesquisa. Para um grupo, eles transmitiram o conteúdo apenas oralmente. Para o outro grupo, apenas visualmente, então eles mostravam imagens, não falavam nada. E um outro grupo tinha recurso audiovisual completo, então tinha imagem mais informação falada, tipo isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Vocês estão vendo algumas coisas e eu estou falando. Se não tivesse nada aqui na tela, vocês só estivessem me ouvindo aqui, me vendo e ouvindo falar, seria o primeiro caso, e o segundo eu não estaria falando nada, eu só estaria passando coisas aqui na tela para vocês. E depois de 3 dias, eles voltaram a ver qual tinha sido a taxa de absorção das informações passadas para cada um desses grupos. E aí, foi aí que eles descobriram que 10% apenas daquilo que tinha sido falado, apenas oralmente, sem recurso audiovisual nenhum, as pessoas se lembraram. 35% do conteúdo transmitido apenas visualmente foi o que as pessoas lembraram. Então não tinha fala, só a questão visual. Agora, aqueles que tiveram sido expostos ao conteúdo com um reforço visual, se lembraram de 65% do conteúdo. E o que isso tem a ver com a questão que eu estava falando da Globo? A Globo entende que colocar alguém para falar lá, olha, espiritismo é legal, as pessoas que morrem, elas ficam vagando por aí, e elas são legais com vocês, elas te ajudam, elas se comunicam com você. Eles entendem que isso não é eficaz. Não tão eficaz quanto, por exemplo, você fazer uma novela, como, vou pegar um momento antigo aqui, A Viagem, onde eles mostravam um cara que ele morria, uma história, e aí ele aparecia como um espírito, e ele mexia com a vida de todo mundo, etc. Porque eles sabiam que as pessoas iam se lembrar daquela história muito mais facilmente do que por meio de um discurso. Eu vou fazer um exercício de reflexão com vocês agora, baseado nisso aqui. Se você vir um acidente de carro, aconteceu, você está andando aqui, como é que é o nome da avenida aqui? Na frente? Imigrantes? Na Avenida Imigrantes, aconteceu um acidente na sua frente, e você encontrar com alguém, o que você vai falar para essa pessoa? Olha, eu estava lá, e aí veio um carro e bateu, não sei o que lá. Você vai se lembrar com bastante facilidade do que você viu, porque você viu isso acontecendo na sua frente. Agora, se alguém chega para você e conta para você dessa mesma história, sem recurso audiovisual nenhum, obviamente, só fala assim, rapaz, olha, eu estava lá na frente da igreja e aconteceu um acidente assim, 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 assado. A chance de você conseguir reproduzir exatamente aquilo que te contaram é muito menor do que se você mesmo tiver visto esse acidente. Por quê? Porque 83% das informações que o nosso cérebro processa são processadas a partir daquilo que a gente vê, não daquilo que a gente ouve. É por isso que Deus utiliza histórias para falar com os seres humanos na maior parte da Bíblia. Porque Deus sabe, uma vez que Ele é quem nos criou, como os seres humanos se recordam melhor das informações, por meio de histórias. Quer mais um exemplo? Vamos lá. Alguém aqui pode me ajudar a explicar o conceito de imanência e transcendência que Paulo apresenta ali em Filipenses 2? Alguém pode me ajudar? Não? Vamos lá, gente. Imanência e transcendência. Filipenses 2, não? Tá, vamos lá. Alguém pode me contar a história de José do Egito? Consegue? Como é que começa? Fala aí.
José estava com o irmão em casa, e aí? Ganha uma túnica, e aí o que acontece? Ó, você vê, ó, a galera vai complementando. Com imanência e transcendência, isso não acontece. Por quê? Porque não é uma história, é um conceito mais teórico, mais abstrato. Então, qual dos dois é mais fácil de se lembrar? O teórico e abstrato ou por meio da história? A história. A narrativa é a principal maneira de Deus ensinar lições aos seres humanos. E olha só que interessante, esse cara aqui, o Robert Plummer, ele é um teólogo também, e aí ele escreveu esse livro aí sobre a interpretação da Bíblia, e ele tem um capítulo que ele fala sobre a natureza, o propósito e a efetividade das narrativas bíblicas. Olha que interessante o que ele fala. Há uma dimensão afetiva forte, produtora de emoção, na narrativa, que faz com que ela seja reconhecidamente efetiva para persuadir. Ou seja, não é só para você se recordar de uma informação, mas para você se sentir, de alguma maneira, motivado a concordar com aquilo que falaram para você por meio daquela história. E aí olha o que ele fala, está falando dos Estados Unidos, né? No estado atual da cultura norte-americana, a natureza indireta da narrativa é muitas vezes mais palatável para ouvintes espiritualmente cansados, que não têm interesse por espiritualidade. Esse pastor aqui, o Tom Stephen, é um outro teólogo, e ele fala assim: storytelling, por que fazer isso? Essa é uma habilidade essencial para missionários? E aí nesse artigo ele fala que histórias se conectam com a nossa imaginação e emoções. Uma comunicação efetiva toca não apenas a mente, mas também toca o coração e as emoções. Tinha alguém que estava hoje de manhã aqui no meu sermão, hoje aqui na igreja, algumas pessoas estavam aqui. Vocês se lembram que basicamente eu contei uma história para vocês? E eu pergunto para vocês, deu para vocês tirarem lições bíblicas dessa história que eu contei para vocês? Mas eu só contei uma história. Eu contei a história da minha família, do meu pai que morreu, etc, etc. Mas eu apostaria que se eu tivesse passado os mesmos, 40, 45 minutos, falando de alguns conceitos teóricos, não quer dizer que vocês não teriam entendido. E tem o seu papel, tá, gente? Eu não estou dizendo que não tem o papel desse discurso mais teórico, abstrato, etc. Mas é muito mais difícil as pessoas se lembrarem. Vocês que estavam aqui de manhã no meu sermão, provavelmente vão se lembrar com mais facilidade da história que eu contei daqui a uma semana, do que se eu tivesse pegado vários textos e feito uma exegese a partir desses textos aqui com vocês. E aí, eu vou indo para o final aqui dessa mensagem, dessa nossa reflexão, mostrando 7 motivos pelos quais todos os cristãos deveriam praticar o storytelling. E quem diz isso não sou eu, é o rapaz ali que eu mostrei, né, o Tom Stephen. O primeiro, storytelling é uma maneira universal de comunicação. As histórias que você tem da Bíblia, elas aconteceram no Brasil? Não? Mas você que está no Brasil consegue entender essas histórias? Consegue. Não interessa onde você está, histórias se conectam com qualquer parte do mundo, com pessoas de qualquer lugar, porque situações de tristeza, alegria, ansiedade, medo, raiva, assolam a cada ser humano. 2, a maioria da população tem dificuldade de ler e compreender textos. Eu não sei se você sabe, mas apenas 92% dos brasileiros são alfabetizados. Tem 8% dos brasileiros que não são alfabetizados. Só que tem uma outra coisa também. Boa parte dos brasileiros sofre do analfabetismo funcional, que é a pessoa ler uma coisa e não entender o que leu. As histórias se conectam com a nossa imaginação e com as emoções. Crianças sabem disso. Uma criança, quando está contando uma história com um carrinho, um bonequinho, aquilo é de verdade? Não, mas aquilo faz com que aquela criança viva alegrias, viva emoções de estar correndo com um carro pequenininho ali no chão, imaginando que ela está correndo com um carro enorme a 300 km por hora.
toda grande religião utiliza histórias para socializar os seus jovens, converter possíveis seguidores e doutrinar seus fiéis. Isso não é exclusividade do cristianismo. Se você vai no islamismo, histórias são usadas para passar as informações. Budismo, a mesma coisa. Hinduísmo, a mesma coisa. São várias histórias. Como eu já mencionei, aproximadamente 75% da Bíblia é narrativa, storytelling. Histórias criam evangelistas instantaneamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente gosta de uma fofoca, não gosta? Já viu aquele meme que o menino chega para a avó dele, fala assim: vó, você gosta de fofoca? A ela: não. Você tem alguma para falar? É isso. Se você parar para pensar, eu lembro que eu vi uma historinha uma vez que eu achei muito boa, que uma menininha perguntou para o tio dela, que tinha se formado em teologia, o que ele ia fazer da vida dele. E aí, como ela era pequenininha, para facilitar a explicação, né, ele falou assim: não, eu vou falar da vida de Jesus para as outras pessoas. Aí ela falou assim: você vai fazer fofoca de Jesus? Porque no final das contas é isso, a gente está falando da vida de Jesus Cristo para outras pessoas quando estamos evangelizando. Porque no final das contas a gente está contando histórias sobre quem é Jesus, sobre o que Ele fez na vida das pessoas da Bíblia e o que Ele faz na nossa própria vida. E sétimo, Jesus ensinou teologia somente por meio de histórias. E o que está relatado em Marcos 4,34 não me deixa mentir. Não lhes dizia nada a não ser por meio de parábola, que é uma história. Mas quando estava a sós com seus discípulos, lhes explicava tudo. Então, para a maior parte da pessoa, para o povão, como é que Jesus falava de teologia? Com história, com parábola. E aí o Tom Stephen termina o artigo dele dizendo: a Bíblia começa com a história da criação e termina com a história de recriação de Deus. E, salpicados entre o alfa e o ômega, estão uma porção de histórias. Mas, e isso aqui é um ponto para a gente pensar, se as histórias dominam o cenário das Escrituras Sagradas, elas raramente fazem parte das estratégias de evangelismo discipulado dos obreiros cristãos de maneira intencional. Por quê? Porque nós somos frutos de um meio protestante. O Tom Stephan é protestante. Então, é natural que a gente tenha essa quebra, porque lá, séculos atrás, isso, de alguma maneira, permeou o pensamento protestante. Eu quero mostrar para vocês quais são os gêneros mais vistos da televisão na América Latina, de acordo com o Ibope. No Brasil, número 1 é novela. Depois futebol, depois filme. Isso aqui é na Nicarágua. Primeiro é reality show, que se você parar para pensar é uma história que está acontecendo com pessoas de verdade. Depois novela, depois programas de comédia. Isso aqui Costa Rica. Programas jornalísticos, que se você parar para pensar, tem um jornalista aqui, o Augusto, no final das contas, a gente que é jornalista, a gente conta história, não conta, Augusto? Está contando história do que aconteceu ali no dia a dia, que aconteceu um assalto, que aconteceu não sei o que lá, até mesmo notícias mais, sei lá, específicas de política, por exemplo, no final das contas são histórias. Os deputados lá votaram tal coisa. É uma história. Concurso, que ali é esse tipo concurso, tipo como é que é o nome daquele lá o Masterchef, esses tipos de concurso. E novela, o terceiro na Costa Rica. Na Colômbia, reality show, concurso e seriado. No Equador, novela, talk show e reportagens. No Peru, comédia, concurso e futebol. No Chile, esportivo, juvenil e ficção. No Paraguai, novela, filme e minissérie. No Uruguai, reality show, novela e jornalístico. E na Argentina, humorístico, novela e programas de entretenimento, que aí são tipo programas de auditório. E aí tem uma coisa muito importante para deixar claro, e essa é uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos anos, seja lá na Novo Tempo,
seja em outros lugares onde eu converso, às vezes até numa conversa particular com as pessoas, que às vezes é difícil tirar isso um pouco da mente das pessoas, mas é uma coisa muito importante para a gente prestar atenção. Gênero não é conteúdo, gênero é formato, e aí eu vou explicar melhor para vocês. Música é um gênero. O heavy metal do Metallica é música, sim ou não? Sim ou não? É música, você pode não gostar, mas é música. Arautos do Rei é música também? É. Notícia é gênero. Notícia é do Cidade Alerta. Cidade Alerta é notícia? É. Globo Repórter é. Globo Repórter é notícia? É, só que são notícias diferentes. Um tem um formato mais documental, o outro é uma notícia mais do dia a dia. Novela é gênero. Caminho das Índias é novela. José do Egito da Record é novela. É gênero. Não estamos falando de conteúdo, é formato. Reality é gênero. Big Brother Brasil, com todas as coisas que estão ali, é reality show, mas a Super Nanny também é reality show para te ensinar a cuidar melhor do seu filho. Hitler é oratória. Ele ia na frente do povo e falava com veemência, com gestos e tudo mais. O pastor Rafael Rossi pregando no Arena do Futuro é oratória? É. Onde é que está a diferença entre os dois? No conteúdo. A diferença sempre está no conteúdo, não no formato, no gênero. Então, é possível pregar o evangelho em diferentes gêneros e formatos, com música, com filme, com série, com novela, com programas de oratória, com programas de game show, como é o caso do meu programa, o Bom de Bíblia. Quem nos garante isso, como eu disse, é Deus por meio da Bíblia, porque 75% da Bíblia é narrativa, 15% poesia e sabedoria, 10% argumentação. Então, use e abuse da contação de histórias. E aí eu quero mostrar um exemplo para vocês, de que a gente tem que usar histórias não só para chamar a atenção das pessoas, mas também para apresentar o conteúdo. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu fiz lá em Jacareí. Foi uma semana de oração jovem, e aí eu quero aplicar aqui, porque vários de vocês estão trabalhando nas igrejas de vocês. Isso não tem só a ver com a propaganda, veja, o que eu vou mostrar é propaganda, mas o conteúdo foi algo pensado em conjunto, comunicação e o departamento jovem. Geralmente, quando a gente vai fazer uma semana de oração jovem, o que a gente pensa na hora de escolher o pregador ou a pregadora? Animado, uma pessoa que vai falar com a linguagem jovem, às vezes vai dar uma gritadinha, né? E aí, juventude, tal, porque a gente acha que juventude é surda e tem que gritar, tal. Em 2020 foi o ano da quarentena, e a gente decidiu fazer uma coisa diferente. A gente falou, a gente não vai ter um pregador oficial da semana de oração jovem nossa aqui. A gente vai fazer uso de histórias, porque se a Bíblia é um apanhado de várias histórias que pessoas viveram com Deus, por que a gente não vai usar a mesma coisa aqui na nossa igreja? E aí, cada dia a gente teve uma pessoa diferente contando a sua história, o seu testemunho. O primeiro dia foi a Thaís. A Thaís, ela é cadeirante, e ela teve sérias complicações no parto, ela tem paralisia cerebral, ela quase morreu. Isso aqui era propaganda que a gente colocava no Instagram, porque a gente queria falar com o público jovem que estava no Instagram. Ficou presa a uma cadeira de rodas, confiou em Deus e tem 2 diplomas universitários e ela faz mestrado pela Unicamp. A gente falou, a Thaís vai estar na nossa igreja, dia 3/10, às 9 da manhã e às 11, porque a gente tinha 2 cultos lá na igreja Adventista do Jardim América, em Jacareí, e você é o nosso convidado. Foi essa a nossa propaganda. Mas o conteúdo, todo dia era um tipo de história diferente. Aí no outro dia foi a Cecília.
Aí a propaganda falava, ela viu a mãe ser espancada pelo pai, ela foi abusada sexualmente durante a infância, ela se tornou uma garota de programa, ela confiou em Deus e deixou o mundo da prostituição e hoje é uma missionária de Cristo. Por você fala, cara, eu quero saber dessa história, é tipo um trailer que a gente fez aqui. Outro, o Max, o pai era um severo líder de igreja, porque a gente queria falar com gente que de repente, assim, eu não gosto de igreja porque meu pai é muito duro comigo e tal. Com ódio da religião ele fugiu de casa, nas ruas ele se drogou e comeu grama para matar a fome, ele confiou em Deus e teve a vida renovada e formou uma família. Aí, puxa, eu quero saber dessa história. E aí a gente teve a Jaciene, que ela foi escravizada pelos pais adotivos, o Adalberto, que ele achava que tinha nascido no corpo errado, se tornou travesti, fez implante, se prostituiu na Europa, e aí, depois ele reverteu tudo, se casou com uma mulher e hoje é pai de 4 filhos. O Ronaldo também, tinha a ver com uma infância difícil. A Darcy, que apresenta a revista Novo Tempo, inclusive, ela viu o pai trair a mãe, abandonar a família, aí ela passou por depressão, etc. Enfim. Então, de alguma maneira, você pensar em como trazer histórias para o seu processo, não só de divulgação, mas dos conteúdos que você vai ter na tua igreja, é interessante. Você tem muitas histórias na sua igreja, às vezes a gente só não presta atenção. Eu dei alguns exemplos, mas eu apostaria que se você, como um líder de comunicação, começar a se interessar por conhecer as pessoas da sua igreja, você vai ter muitas histórias interessantes, não só para contar, mas para poder ser instrumento de Deus para Ele transformar vidas. Na estratégia de divulgação, é legal você descobrir uma ou mais pessoas influentes no bairro foco, se você vai fazer, por exemplo, um evangelismo. Puxa, o seu bairro tem um líder de bairro que é conhecido, tem alguém que é famoso no seu bairro por algum motivo, e você quer, de repente, alcançar essas pessoas, chega nessa pessoa e pede ajuda dela para ela te ajudar a divulgar. Se você para pensar, é isso que a gente faz. As pessoas fazem na internet quando elas contratam influencers para divulgar os produtos delas. Se você quer divulgar algo no seu bairro, quem é o influencer do seu bairro? Essa pessoa pode ser uma fonte de você conseguir realmente trazer pessoas do seu bairro para dentro da igreja. Lembrando, como eu falei antes, né? No processo de divulgação, lembre-se que o seu foco é o público-alvo. Então, eu falei lá do Cancela, não tinha foto minha, André Leite, no flyer, porque não interessava quem eu era, entendeu? Para o público-alvo. Se o público-alvo fosse, por exemplo, adventistas, que assistem a TV Novo Tempo, talvez colocar minha foto faria diferença, porque eles assistem a Novo Tempo, mas o meu público não sabe quem eu sou, então colocar minha foto não faria diferença. Eu vou, inclusive, dar um exemplo aqui agora, prático para terminar. Essa aqui é um flyer de uma igreja aqui, ó, igreja presbiteriana, Ariquemes, é aqui, né, é Rondônia. Campanha de cura e libertação. Se você está andando na rua e alguém te entrega esse flyer, faz diferença para você saber quem é o pastor Edênio Pereira? Quem é o pastor Edênio Pereira? Pode fazer bem para o pastor Edênio Pereira ter uma foto grande dele no flyer, mas para a divulgação, não faz a mínima diferença. E aí está lá, né? Deus tem bênçãos para você e sua família, prepare-se para algo muito forte, etc, etc. Se eles tivessem buscado dar um foco maior nas informações familiares, talvez isso poderia ter um impacto melhor. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, a arte nem está muito bonita dessa daqui, mas isso aqui é de uma paróquia católica. Uma missa por cura e libertação. Jesus quer curar você. Cara, eu posso... aqui não tem informação de quem é que está, só tem o lugar, o dia, o horário. Se você é uma pessoa que está querendo cura, pode ser que isso aqui chame a tua atenção. Por quê? O foco é cura e libertação. Jesus quer curar você, vem para cá, a gente tem isso para você. Aqui, esse aqui é de um congresso de jovens. Eu dei esse exemplo aqui, porque é o seguinte, esse congresso de jovens era focado, obviamente, no público jovem da igreja, ok? Então, nesse caso, as pessoas que estão informadas aqui,
pode ser que faça diferença. A Fernanda Brum e o PG são bem famosos. Eu não conheço o pastor Moisés Rodrigues, mas pode ser que o público-alvo ali conheça. Se você falar do André Leite para um monte de gente aí na rua, ninguém vai ter a mínima ideia quem eu sou. Mas se você falar para um público adventista, etc., pode ser que eles me conheçam porque assistem a TV Novo Tempo. Então você tem que pensar, quem é o meu público, para definir, inclusive, quem você vai colocar a foto numa propaganda. Porque às vezes não vai fazer a mínima diferença para o pessoal do seu bairro saber quem é o pastor Luiz da Silva. Quem é Luiz da Silva para o pessoal do seu bairro? Não é nada. Mas, de repente, se é para um público interno que sabe quem é o pastor Luiz da Silva, aí sim isso vai fazer a diferença. Esse aqui é uma outra aqui, né? Eu volto a dizer, eu peguei uns exemplos aqui que a arte nem está bonita, mas é mais para a gente pegar o conceito. Palestra emocional da saúde da mulher. Ó, quem é a palestrante? É uma psicóloga. Você fala, olha, é uma mulher que vai falar de saúde emocional. Bom, aí coloca ali uma perguntinha, você é uma pessoa saudável? E aí faz umas perguntas. Volto a dizer, você pode questionar a arte e tudo mais, ainda mais quem trabalha com arte, vai falar, pô, essa arte aqui está meio feia e tal. Mas o foco deles aqui é uma palestra de saúde emocional da mulher. Quem está falando? É uma psicóloga. Ok, faz a diferença eu saber que é uma psicóloga. Por quê? Porque eu entendo que uma psicóloga mulher vai saber falar sobre saúde emocional da mulher. Então, repassando para a gente terminar. 1. Saiba quem é o seu público-alvo. 2. Use e abuse da contação de histórias. As pessoas são apaixonadas por histórias. Acredite no poder do Espírito Santo e no fato de você poder cooperar com o processo de evangelismo, usando técnicas e talentos na área da comunicação. E por fim, Ellen White fala ali no livro Evangelismo, cumpre-nos cooperar com os 3 poderes mais altos do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses poderes operarão por meio de nós, fazendo-nos co-obreiros de Deus. É isso, gente. Então, lembrem-se de 2 coisas disso tudo que a gente conversou hoje. Público-alvo, é importante você saber com quem você está falando. E 2, confie no poder das histórias para Deus se comunicar com os seres humanos. Use e abuse do storytelling nas campanhas de comunicação e nos conteúdos que vocês ajudam a divulgar e a propagar dentro da igreja de vocês. É isso.